Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Diário Podcast. Quero começar, como a gente tem feito tradicionalmente, agradecendo a sua participação, seu engajamento. Nosso último podcast com o Dr. Caio Taranto foi um sucesso. Muita gente comentando, muita gente colocando, né, principalmente nas redes sociais, o quanto foi bacana a entrevista. Eu quero já começar agradecendo a você que tirou um tempinho seu aí para conferir a nossa entrevista, que foi realmente muito legal. Nossa proposta, você já sabe, né? Aqui nessa parceria maravilhosa entre o Grupo Diário e o Teresópolis Shopping Center, levando até você as pessoas importantes da nossa sociedade, com um olhar diferente, sem pauta, não tem ponto eletrônico, não tem nada aqui. A gente vai bater um papo orgânico, de verdade, para que a gente possa levar até você um pouquinho, né, uma curiosidade, um pouco da nossa realidade de vida, das pessoas que efetivamente, né, produzem aqui em nosso município, nossa região. Nós temos muitas histórias bacanas para contar e é isso que a gente tem tentado fazer nessa temporada aqui do Diário Podcast. Quero começar também agradecendo, evidentemente, ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, né, o Unifeso, minha casa, que gentilmente cede a participação aqui do apresentador para que você tenha, né, esses momentos aí no projeto Diário Podcast. Agradecer também aí a direção do Teresópolis Shopping Center, sempre muito solícita com a gente aqui, né? E a você que passa às vezes aqui no nosso cenário, na nossa casa de vidro. Às vezes as pessoas passam aqui, dão um tchauzinho. Se a gente não responder, porque a gente está aqui concentrado na conversa, tá? Mas sinta-se correspondido aí no seu aceno. E sempre que você passar por aqui, tiver alguém gravando, seja o Marcelo Medeiros, seja a Carol, pode fazer o seu aceno aí, que a gente recebe com muito carinho, tá? E com muito amor a sua participação sempre, a sua interação. Bom, uma das coisas que me motivou a estar de volta aqui nesse mundo, né, das telinhas, das telonas, dos podcasts, né, dos streamings, é poder voltar a conversar com amigos, voltar a conversar com pessoas relevantes, interessantes. Eu sempre aprendi muito na minha carreira de comunicação, né, na minha carreira na área de comunicação, a ouvir muito do meu entrevistado e aprender daquilo que eu estava ouvindo durante as entrevistas para a minha vida. Tirei muitas lições, conheci muitas histórias bacanas e tive a oportunidade de entrevistar muitos amigos. E hoje estou tendo novamente essa oportunidade. Mas mais que um amigo, eu tenho a responsabilidade hoje de entrevistar alguém que me motivou a estar na comunicação. Olha só que responsabilidade que eu tenho hoje, né? Porque se eu escolhi lá atrás, né, como adolescentezinho, que gostava de esporte na cidade, se eu escolhi a comunicação, se eu escolhi trabalhar com a minha voz algum dia, esse cara que está aqui comigo do meu lado tem um peso gigantesco. Eu nem sei se ele sabe disso, mas acabei passando agora para ele ao vivo, né? Vou conversar com ninguém menos, ninguém mais do que Eloy De Carlo. Como eu disse aqui, né, um ídolo na minha vida, um ídolo teresopolitano, um ídolo brasileiro e, sem dúvida nenhuma, na minha modestíssima opinião de comunicador, a voz mais bonita do nosso país. Exagerei um pouco? Muito, exagerou muito. Mentira, pelo amor de Deus. É a voz mais bonita do Brasil. E não sou só eu que estou falando, não. Muitos colegas meus, profissionais de mercado, profissionais de agência de publicidade. Trabalhei, né, com assessoria de comunicação durante muitos anos, agências grandes como a Approach, por exemplo. E todos são lá, né? Quando a gente fala, Eloy De Carlo, todo mundo já faz aquele suspiro. É uma voz de verdade. Eloy, grande prazer te receber aqui, amigo. Não sei se você sabia dessa tua inspiração, né? Não. A gente sempre foi amigo das quadras de basquete, né? Da nossa relação da família também. A gente sempre se conheceu muito. As nossas famílias são amigas. Mas, de fato, você como profissional sempre me motivou mesmo. Eu sempre busquei a comunicação. Eu nunca tive a voz do Eloy, né? Mas a gente tenta dar uma forçadinha, usa técnica, né? Mas é verdade, né? É uma verdade mesmo na minha vida. E eu queria começar te perguntando justamente como é que você começou. Eu falei como eu comecei, né? Eu comecei me inspirando no Eloy De Carlo. E o Eloy De Carlo? Eu sei que você começou muito cedo, aqui na cidade, né? Mas o que te inspirou? Olha, tinha um diretor de escola aqui, o professor Carneiro. Professor Carneiro, claro. O Carneiro era o Saudoso dono do Carneiro. CEM.
E aí um dia ele me viu jogando basquete. Eu estudava no estadual ou no Tereza Cristina, uma coisa assim. Eu era meio rebelde na escola e tal. Aí tive que sair do estadual porque ia repetir ano. Minha mãe levou para o Tereza Cristina, o ginásio. Que era o ginásio. E, mais rígido, né? Meu pai estudou lá também. E ele me viu jogando basquete e gostou. E um dia ele falou para mim, você quer estudar no SEM? Eu falei, gostaria, mas é um colégio de classe média alta, eu não tenho possibilidade, minha família não tem possibilidade. Eu tinha 16, 17 anos. Aí ele falou, eu te dou meia bolsa, você topa? Eu falei, pô, meia bolsa. Eu quero que você vá para jogar basquete. Cheguei em casa, conversei com a minha mãe, ela disse, vambora. Meia bolsa dá para a gente pagar. E comecei a estudar lá e a jogar basquete. E o SEM tinha uma preocupação cultural além do esporte também, né? Que era do esporte. Além do esporte, ela tinha também uma preocupação cultural. O esporte é cultura, mas... E um dia... Eu não me dava muito bem com ele, não. O Carneiro era meio assim... Ele era uma pessoa difícil também, né? Mas eu também era difícil. Aí eu não batia muito com ele, mas respeitava. Ele era um excelente professor. Nossa, tirava o chapéu para ele. Aí um dia passou por mim, eu não sei se ele estava jogando, ele me deu uma bronca na quadra, e eu não gostei daquilo. Eu sei que eu estava passando no corredor, ele falou, ô Eloy, você tem interesse em participar de um programa de televisão que a gente vai fazer? Eu falei, eu não, por quê? Ele falou, não, porque a gente está treinando ali na sala tal, e o rapaz que está fazendo lá não está conseguindo, eu acho que você conseguiria. Você pode fazer isso por mim? Eu falei, pô, claro, né? Cheguei lá, tinham 5 garotos, deixei cair aqui o... Sem problemas. Desculpa, isso não é cachaça. Isso é... Aí, deixa claro, tá, gente? Isso aqui é água com gás. Para ajudar no paladar do café. E tinham 5 meninos que iam apresentar uma dissertação sobre Teresópolis. Legal. Num programa de televisão no Rio, na TV Rio. E aí... Um dos meninos não estava indo muito bem. Aí o professor Carneiro virou para ele e falou assim, o Mário Márcio Bandarra, que foi diretor de novela da TV Globo depois. O Mário Márcio, vem dirigir aqui, porque eu acho que está faltando uma direção. Como eu não posso estar aqui, você dirige, que conhece bem o texto, dirige aqui essa apresentação, deixa o Eloy fazer a tua parte. Aí tinha que decorar aquele texto, eu consegui decorar, até hoje eu lembro do texto. E ficou bom, ficou legal. Aí nós fomos para a televisão no Rio, conclusão, ganhamos o concurso no estado do Rio e fomos disputar o Campeonato Brasileiro de Cultura de Escolas em São Lourenço, que é a TV Vila Rica de Belo Horizonte, em rede nacional, não era rede, ele gravava aqui e mandava para outras televisões. Era uma competição de colégios muito interessante. E nós ficamos em 3º lugar. E aí quando a gente chegou em Teresópolis, foi carregado pelos ombros, o pessoal do colégio e tal. E lá teve um incidente, lá em Belo Horizonte, em Minas Gerais, em São Lourenço. No meio da apresentação, o apresentador, muito bem, entrou e cortou. E o mais bonito era o desfecho. Aí eu fiz assim para ele, peguei o microfone dele, falei, dá o seu microfone, falei, terminou a primeira parte, agora vamos para a segunda, que é muito mais emocionante. E devolvi o microfone para ele. Ele ficou olhando para minha cara assim. Pronto, tomou meu emprego. E eu era menino, tinha 16, 17 anos, mas já tinha a voz um pouco já desenvolvida. Já dava aquelas desafinadas. Mas... E ele gostou daquilo e tal. E nós tiramos o 3º lugar e o cara do júri identificou que aquilo foi um ponto importante, né? Como se fosse ao vivo, não era ao vivo, mas como se fosse ao vivo aquilo, e o colégio deu uma demonstração de não sei o que e tal. Aí fomos carregados. Você conseguiu adaptar uma diversidade ali para uma coisa positiva. Eu entendi que ia prejudicar a gente e intervir. E aí, rapaz, o pessoal no colégio, Eloy, você tem uma voz muito boa, nossa, você tem uma voz, você tem que ser locutor. Eu falei, locutor, você tá maluco. E o Carneiro me colocando para Queria jogar basquete, né? O meu negócio era basquete, até hoje. Até hoje, né? E o Carneiro queria me colocar, ele me incentivava a isso. Festival de poesia, Eloy, eu vou precisar que você apresente festival de poesia. E eu não tinha o menor problema em pegar o microfone e dizer, ler o texto que ele escrevia, ou falar de improviso, ele me falava.
Aí teve um bom sucesso, teve um festival de escolas também, as escolas iam para lá, então uns caras iam se apresentar em cima do posto de gasolina. Bom sucesso não tinha nada, só tinha o posto de gasolina, umas casinhas em volta. A gente foi para Laje, para cima do... Ia se apresentar o Estadual, o Carmo, o Colégio São Paulo, todo mundo se apresentando, 100. E aí o Carneiro falou, Eloy, não tem ninguém para chamar o nosso pessoal. Eu falei, dá o microfone. E agora com vocês, fulano de tal. Aí o cara ia lá, cantava, não sei o quê. Então eu não tinha, parece que eu nasci com essa disposição. E aí o pessoal, você tem. E a minha mãe um dia virou, olha, seu pai parou de mandar a pensão, você já está um pouquinho maior, estava na hora de conseguir um empreguinho, né? Falei, emprego? Eu trabalhar? Eu, 17 anos, trabalhar? Não. Aí passei na porta da Rádio Teresópolis e falei, eu vou aí. A Rádio Teresópolis era tão ruim, que só tocava Teixeirinha. Teixeirinha era um gaúcho que cantava aquelas músicas antes do sertanejo. Não estou falando de sertanejo universitário, nem sertanejo não, gente. É antes disso. Né? Antes, sabe o sertanejo raiz? Antes. Aí, e ele... que a rádio era conhecida como Rádio Teixeirópolis. Aí, rapaz, eu subi lá, fiz o teste, a dona Dulce, que era a gerente lá da rádio, gostou do negócio. Legal. E me colocou para trabalhar lá. Aí foi assim que começou. Que legal, eu comecei a trabalhar na Rádio Teresópolis. E você vê que interessante, né? A gente tinha... Eu lembro também da cidade, uma cidade com uma pujança cultural muito grande, né? A gente tinha muito festival de música. Apresentei. Você apresentou, lembra? O último que eu fui, inclusive, a apresentação do Eloy, eu me lembro muito bem. E vinha gente das cidades em volta para participar, eram festivais maravilhosos. A gente tinha esses festivais entre escolas, realmente, me lembro. O Edmundo Bittencourt sempre fazia lá uma noite para buscar talentos para essas apresentações externas, né? Isso é muito legal. É o que a gente fala hoje de acesso à cultura, né? Na verdade, as escolas promoviam esse acesso hoje, né? Você faz muito evento pelo país afora, você é convidado para apresentar muitos eventos. Você acha que falta um pouco desse acesso hoje para as pessoas terem essa oportunidade, por exemplo, de pegar o microfone de alguém e achar uma vocação? Porque hoje fica muito preso aos formatos, né? Não, só vai ter a gente só vai poder fazer um festival se for um festival muito bem organizado, se tiver isso, se tiver aquilo. Fica muito preso ao si, né? Hoje, a organização de eventos. A coisa, naquela época, era organizada, mas era muito mais intuitiva, né? Temos que fazer, então vamos fazer. Vamos juntar aqui, venha você aqui que tem toca um violão, você que tem aí uma capoeira, vamos juntar, a gente faz um evento grande cultural. A gente tinha isso muito mais. Eu lembro porque na minha época também já tinha muito isso. Hoje em dia a gente vê um pouco mais de afastamento dessas coisas mais intuitivas, mais espontâneas. Deixou de ser moda, o festival deixou de ser moda. Naquela época tinha os festivais internacionais da canção e aí aquilo reverberava nas praças, né? E no interior. E aí o interior queria fazer isso, né? Agora não tem mais. Então o pessoal do interior segue a moda que é criada nos grandes centros. E a moda agora não é essa mais. A moda agora é funk. vamos pro funk, pô. Então vamos fazer funk. Vamos criar o funk. Mas mesmo que seja um festival de funk, vai fazer, tem que fazer, né? Eu acho que esses movimentos espontâneos, porque era muito isso, né? Era muito espontâneo. Não se tinha, por exemplo, a repercussão e essa sinergia que as redes hoje oferecem para você mobilizar muitas pessoas. A mobilização era boca a boca, praticamente, né? Sim. Era um falando com o outro e a pessoa se preparando para o próximo, caso não tenha conseguido se inscrever naquele. Então, você imagina essa disposição de se realizar esse tipo de evento na cidade com Instagram, com Facebook? Imagina o tamanho desse evento, né, hoje? Então, você que está assistindo a gente agora, que gosta de eventos, que gostava dos festivais antigos, tem a faca e o queijo na mão. Não, exatamente. Né? É só cortar o queijo. É que as pessoas têm escolhido fazer online, né? Não faça online, vamos fazer presencialmente, vamos propor. Vai que a gente consegue, por exemplo, um talento lá que queira pegar o microfone e apresentar, né? A gente pode surgir um novo relógio. E tem muito, eu sei que tem, a gente tem. Né? Lá na nossa instituição a gente faz o Prata da Casa, né? Que está chegando aí a próxima edição, inclusive, em que todos são
incentivados a apresentar a sua arte, seja ela qual for. Ah, eu sei dançar, então dança. Eu sei cantar, eu sei fazer dancinha de TikTok, não tem problema. Tem algumas que a gente precisa evitar, né? Essa modinha nova aí do NPC não é boa, não é muito legal. Pode ser que eu não compreenda muito, mas assim, é uma manifestação. Mas é uma cultural, manifestação cultural legítima, verdadeira, e a gente tem que apoiar mesmo, né? O Eloy tem uma passagem muito marcante, né? Foi até objeto das perguntas lá na sua participação lá no Danilo Gentili, que foi muito legal, né? A gente mobilizou. E foi engraçado que a gente está nos grupos lá do basquete. Não, vai ser essa semana. Ih, não, vai ter que ser semana que vem. Gerou lá uma expectativa e foi muito boa. Todo mundo adorou a entrevista. A entrevista foi muito legal, né? O Danilo Gentili tem essa aproximação, né, com a locução, com a dublagem. Ele abre muito espaço para os dubladores. Sim, ele gosta. Ele gosta dessa área, né? Isso é bacana e é importante para a gente conhecer. Então o Eloy tem uma passagem muito, muito forte, que é a passagem pela Manchete, que a gente vai falar daqui a pouco, não vou falar agora ainda não, tá? Eu queria, para finalizar essa nossa primeira parte da conversa, a gente tem hoje, talvez, um dos maiores dubladores do Brasil hoje morando em Teresópolis, né? Que é o Guilherme Briggs. Você naturalmente deve conhecer, ou se não conhece pessoalmente ainda, vai esbarrar com ele aqui na cidade, que o cara é uma referência. E vai estar com a gente aqui, tá? Já confirmou. Em breve estará aqui com a gente batendo um papo, falando um pouco de dublagem. E são duas artes que envolvem a voz diferentes. Eu sei porque o Eloy deve ter a mesma dificuldade que eu. Porque eu, quando tentei fazer dublagem, não foi legal. Porque o dublador ele não pode ter só uma voz boa. Ele tem que ser um ator de verdade, né? Eu não me dei muito bem. Eu não sei você. Você tentou fazer dublagem? A gente tem uma empresa de dublagem aqui em Teresópolis chamada Locutária Multimídia, uma empresa que surgiu no Rio, no centro de arte que eu dava aula e tal. O tempo foi passando, virou uma dubladora e hoje ela está em Teresópolis. Legal, que legal. E hoje tem sede em Teresópolis, em Lisboa e em Madrid. Nós temos essas 3 sedes. Eu não conheço o Guilherme porque a gente não trabalhou com ele ainda. O nosso diretor de dublagem era o Lauro Fabiano, que faleceu recentemente e tal. Já estava com a idade avançada, mas dublava como ninguém. Sim. Maravilhoso, maravilhoso. E o Lauro é um grande companheiro nosso. E a nossa empresa hoje dubla para vários lugares. E hoje não tem dublagem só de filmes. Praticamente todos os produtos, né? Na Sim. verdade, tem que ter dublagem. Sim, uma empresa chinesa que está se estabelecendo no Brasil, a fala do presidente dando boas-vindas não pode ser com letra, tem que ser dublada. Então, dubladores, por exemplo, nós fizemos isso para uma empresa chinesa de São Paulo, e o dublador era a voz do Rambo. O Luiz Mota. Você imagina, o executivo ficou bem mais forte, né? O executivo viu e achou legal, mas ele não conhecia, não sabia que aqui no Brasil o Rambo era dublado pelo Luiz Faia Mota. Legal. Então ficou a voz dele assim, como falei, não fale igual o Rambo não, aí não, porque senão... Pode assustar um pouco o consumidor, né? Então, para dublagem, eu também não consigo fazer. O meu filho, às vezes, meu filho é o diretor, está lá na Espanha, em Portugal, ele é que dirige lá. Ele diz, pai, precisa de uma falinha do cara da padaria, que a gente não conseguiu. Você pode fazer, porque a gente tem um estúdio aqui em Teresópolis, onde eu trabalho. Você faz uma falinha aí para mim, pai? Aí eu faço, fica horroroso. Mas eu tive essa mesma impressão, Eloy. É impressionante, né? Fica horroroso. Porque é uma arte completamente diferente. Eu sou locutor. Né? O que eu faço? Eu faço narração, porque a gente faz muito... Narração também faz. Faz muito documentário. A gente traduz muitos documentários para televisão e tal, para empresas. Nós somos representantes, nós fazemos as dublagens do Netflix evangélico do Brasil, que é o Univervídeo. Sim. É o nosso principal cliente. E tem muitas narrações. Aí eu faço narração. Narração, sim, é uma área da locução, eu tenho facilidade para fazer. Agora, dublar, interpretando... É difícil, tem que ser ator, porque quem interpreta é ator. Você tem que criar, né? E eu acho que por isso que a nossa dublagem é tão elogiada internacionalmente falando, né? Porque ela praticamente ela recria aqueles personagens, né, que são colocados. A gente tem dificuldade lá fora de conseguir dubladores, em Portugal principalmente. Porque eles não têm o hábito de dublar produtos para Portugal.
Eles não têm. Eles têm uma produção cultural ativa e eles não Não ligam muito, né? Não ligam muito. A maior parte da população fala inglês. Então já está. Então, é autossuficiente, né? É. Basta uma legendinha ali e tal. Curiosamente, na Espanha, eles gostam mais. Gostam mais? Porque na guerra, em 1945, Franco obrigou que todos os filmes espanhóis tinham que ser dublados. Você sabe disso. Para manter a ideologia que ele queria impingir no povo da Espanha naquela época. Então trocava tudo. A fala do cara era: nós vamos conseguir com a nossa revolução fazer isso. Ele troca, diz que nós vamos conseguir graças ao nosso empenho. Graças ao Franco. Ele tinha. E aí já é outra coisa. Manipulava. Então a Espanha acabou criando essa prática, né, da dublagem. Sim. Né? Então, agora, a gente está em outros países também, mas só por encomenda. Legal. Mas aqui no Brasil, a gente faz... É cultural, né? O brasileiro consome muito mais os produtos dublados. Sim, né? eu gosto. Eu também gosto. Eu prefiro dublado do que ficar lendo aquelas legendas. Os nossos dubladores são muito melhores até que os próprios... o pessoal brinca muito com o Ed Murphy, né? O dublador do Ed Murphy é muito melhor que o Ed Murphy. Ele é mais engraçado que o Ed Murphy. Então, e isso é uma verdade, né? Assim, tem alguns personagens realmente que o nosso dublador é melhor até do que o original, né? Isso é bom. E como prometido, a gente vai falar um pouco, né, da chegada dele à TV Manchete, que é um clássico. Mas não pense em você que foi uma trajetória rápida até chegar lá não, tá, gente? Porque tem muita história bacana, tem muita rádio famosa. A gente estava conversando aqui em off da voz do Eloy em rádios importantíssimas para a história da comunicação do nosso país, como a Rádio Mundial, por exemplo, né, Eloy? E por acaso foi lá a tua primeira casa quando você chega no Rio de Janeiro, foi a Mundial? Não, a primeira, como a gente conversou, foi a Rádio Nacional. Rádio Nacional, né? E aí, eu trabalhava também na Rádio Tamoio, que era uma rádio que... Sim. O Ibope era o seguinte: em primeiro lugar, a Rádio Globo, só tinha M. Em primeiro lugar era a Rádio Globo, em segundo lugar era a Rádio Tupi, ambas com programação eclética, variada e tal. Em terceiro lugar, a Rádio Mundial, que era uma rádio jovem, era um formato. Quando o rádio começou a buscar segmentos final dos anos 60 e início dos anos 70. Então, tinha a Rádio Eclética, que eram essas duas, e duas rádios musicais com uma leve tendência para o jovem, que era a Mundial, que era jovem mesmo, e a Rádio Tamoio. E eu estava trabalhando na Rádio Tamoio, que era quarto lugar. E já tinha uma visibilidade maior. Aí um dia um amigo disse assim: Eloy, eu vou fazer o locutor da madrugada, eu vou fazer um teste lá na Rádio Globo e vai comigo? Falei, eu vou conhecer. Legal. Aí fomos lá fazer o teste. Ele era um bom locutor, mas não era aquele locutor, sabe? Ele não tinha muitas técnicas e tal. Aí o cara falou assim: você não quer fazer um teste? Tem uma vaga aí. Eu falei, não. Mas já está aqui, pô. Não quero fazer não. Porque se eu passo no teste e o meu amigo não... você ia ficar numa situação... Não quis fazer o teste. Aí saímos dali, ele falou, vamos na TV Tupi, que tem uma vaga lá também, eu vou fazer um teste. Aí foi lá, mesma coisa. Você não quer fazer o teste também? Eu falei, não, nada disso. Voltei chateado, porque eu poderia ter feito, mas não fiz em respeito ao meu amigo, que foi lá para isso. O colega de trabalho. E era um amigo também, na madrugada. Muito bem, depois disso surgiu um convite. O cara me ligou na Rádio Tamoio e falou, você não quer vir aqui? Meu filho, você não... Ele falava assim, era um cara folclórico lá. Você não quer vir aqui fazer um teste? Aí eu falei, eu vou, quando? Dia tal. Eu falei, tá bom. Peguei o telefone e liguei pro Abatiraz, que era o nome do cara. Abatiraz, o cara me chamou para fazer um teste lá. Vai lá, Eloy, vai lá, porque não deu certo para mim não. O cara não gostou de mim não, mas ele vai gostar de você. Falei, tá bom. Eu vou. Aí fui fazer o teste, ele gostou e me deu o emprego. E a TV Tupi é a mesma coisa. Eu consegui trabalhar na duas. E eu fui trabalhar de madrugada na Rádio Mundial. A Rádio Mundial era a rádio do jovem. O jovem... não tinha outra coisa. Os locutores de lá eram nossos ídolos. E eu nunca me imaginei trabalhando lá. Que legal. E o cara falou assim, você vai trabalhar de 2 às 5:30 da manhã. Falei, comigo mesmo. 2 horas da manhã eu estava lá, 5:30 eu terminava. Aí um dia esse cara falou, meu filho, olha, o Sonza Barros pediu demissão, que faz de 5:30 até as 9. Fica dobrando aí que eu vou arrumar outro locutor.
Aí tu pegava 2h30, saía só com... às 9. Para mim estava ótimo, né? Beleza. Estava ótimo, uma maravilha. A rádio que eu amava, os meus ídolos do meu lado ali. No primeiro dia que eu fui trabalhar até às 9, o cara que fazia o show dos bairros, que começava às 9, eu não conhecia, porque eu só trabalhava de madrugada, 3 meses depois de eu estar lá na rádio. E fiquei até assim preocupado para saber quem era. Enfim, aí, rapaz, chegava às 6 horas da manhã, o cara falava, olha, você não pode falar com essa voz, o operador, você não pode falar com essa voz para baixo, não. Você tem que animar, Tem que ser uma coisa mais para acordar o povo, né? Mais para animar e tal. E o cara falou, pá, não é de nada, rapaz, você não consegue falar, você não serve para isso, não. Desiste, volta para Teresópolis. Pô, você está falando para baixo. O operador, que era meu colega de profissão, trabalhava ali comigo. Um dia eu fiquei bravo, falei, tu quer que eu fale pra cima, né? Comecei a gritar, e ele botou a música e falou, é isso aí, garoto, é isso que eu quero que você faça. Falei, você tá doido? Continua fazendo. Tá muito exagerado, não tá não? Eu achei que estava exagerado. Ele falou, mas na verdade era aquilo que precisava, né? Era aquilo que precisava. Legal. Continua fazendo isso. Ele era passista ele gostava da Mangueira, da escola de samba Mangueira, e tinha ensaio lá, ele chegava cheio na madrugada. Cheio de álcool na cabeça, e não conseguia nem botar o disco direito, eu que tinha que botar o disco, então ele gostava de mim, né? Então me deu essa força. O diretor ouviu aquilo e falou, é isso que está precisando a rádio, ela está muito para baixo. Aí me botou de 1 até as 7, até as 6h15. Que era o horário nobre da rádio. Eu não esperava aquilo. Mas uma semana depois, ele ouviu e falou, é isso que eu quero. Caramba. E aí, mesmo na madrugada, eu lembro que as rádios AM tinham uma audiência grande na madrugada, sim, né? Porque tinha muita gente que acompanhava, seja o pessoal que trabalhava na madrugada, o pessoal que acordava muito cedo também, né? Essa coisa de acordar cedo não é uma exclusividade da modernidade não, tá, gente? Pelo contrário. Lá atrás se levantava até mais cedo. Então, tinha um público grande, né, da locução. E durante muito tempo, eu acho que o que fez com que as rádios até enfraquecessem foi a questão de ter colocado a mecanização ao longo da madrugada, sim, né? Sim, isso atrapalhou muito, né, as rádios. É decorrência de um outro de mercado, processo. Né? De mercado. O contexto era outro. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora e que não chegaram a vivenciar a época de ouro do rádio, não existia internet, não existia internet. Telefone celular. Era telefone de casa e a televisão era só à noite. Então as pessoas, para se informar, ou liam um jornal ou ouviam rádio. E o rádio era música e informação. E depois que a televisão chegou, o rádio também se modificou para se adaptar, porque ele perdeu a audiência. Então era música, informação e utilidade pública. Proximidade com o público-alvo, atualidade para a pessoa ficar atualizada e, acima de tudo, utilidade. Então o rádio era o grande veículo de comunicação. Televisão, só à noite. Ou de manhã para as crianças verem desenho animado. E até uma determinada hora também, né? Que depois os canais fechavam, né? Os canais desligavam literalmente. Tinha isso. Então, e a rádio nessa época inventa, né? Assim, inventa não, né? Ela oferece uma possibilidade de interação que a televisão na época não tinha, né? Você poderia se ouvir nas rádios, né? Nas entrevistas e tudo mais, coisa que para a televisão era impensável, até porque se trabalhava muito com VT, era tudo VT, então era tudo previamente editado, depois era colocado, ao vivo era muito fechado e tudo mais. Então a rádio oferece essa interação e o público começa assim se identificar mais até com o rádio, né, do que a própria televisão. Mas a televisão teve um apelo gigantesco também. Gigantesco por causa da imagem, mas McLuhan, que você conhece muito bem, já falava dos meios frios, quentes. E da instantaneidade, né? O Richard Nixon, por exemplo, renunciou aos Estados Unidos na televisão, ao vivo. Né? Então aquilo foi, o acontecimento chegou às pessoas no momento que ele estava acontecendo. E o rádio proporcionava isso. A TV não. Porque no rádio tinha um prédio incendiando, ou tinha alguma coisa, um tiroteio acontecendo, o rádio estava ali ao vivo, no momento instantâneo. E a televisão só ia colocar aquilo à noite, porque tinha que editar a matéria, porque tinha que gravar, porque tinha que levar. Então, olha a importância do rádio. Pois né? Para quem está aí nos assistindo, é até difícil de entender, porque hoje você pega o teu telefone,
aponta para uma situação e pronto. Você já pode transmitir ao vivo ali agora. Você chega com a imagem que você faz ali aquele incidente que você registra e coloca na internet, você chega às pessoas antes das televisões. É verdade. Antes da TV você já está ali. Antes, né? E para muitas pessoas isso é impensável, né? Porque você já é dessa geração, né? Do abrir com o pensar. A gente está falando de uma outra época, que foi determinante para que a gente chegasse a essa possibilidade também, sem né? dúvida. Sem ter esse caminho, sem ter esse processo de modificação, de construção de uma comunicação mais eficiente. Não teríamos o que temos de hoje. jeito nenhum, né? Então teríamos de outra forma. Fomos nós que experimentamos tudo isso antes para que você tivesse aí, né? Eu falo porque eu cheguei na redação como Foca, né? O Eloy também fez jornalismo, sabe que o Foca é o estagiário, é o inicial, é o que não serve para nada, mas que acaba fazendo tudo, né? Eu cheguei como Foca numa redação, eu datilografava ainda as matérias, né? Era na datilografia, pois é. Esses cabelos brancos aqui não são pintados não, tá, gente? Mas eu datilografava. Você, a SDFG? Você... A SDFG, filho. Que é Elite datilografia, você lembra muito bem, ó. A gente... Para quem não sabe, hoje, onde tem aquela farmácia ali de... Do Regadas, né? Lá em cima, do lado da Caixa Econômica, como é que chama aquela farmácia? É, uma farmácia de manipulação. Ali, mais pro lado, tinha a Elite Escola de Datilografia. Aquilo era o ó do Boró. Quem fazia aquilo, batia a máquina, escrevia muito A gente bem. tinha campeonato. O Senac promovia campeonatos de datilógrafos mais rápidos, né? Eu nunca fiz, mas invejava quem fazia. Eu fiz obrigado pela minha mãe, que era da Justiça, e teclava como poucos e me obrigou a fazer, mas naquela época era importante. Hoje, evidentemente, né, não faz o menor sentido, tanto que nós não temos, mas a gente tem história para contar, né, Eloy? Agora, Eloy, esse teu processo na rádio, né, te ajudou de que forma na tua chegada à televisão? A gente está falando aqui que são processos diferentes, são comunicações diferentes, são formas de se comunicar diferentes. Você sentiu muito quando você precisou, né, adaptar a tua produção para a TV, para ser a voz oficial de uma emissora? Não, tive muita facilidade. Eu trabalhei alguns anos lá no Sistema Globo de Rádio, trabalhei na Rádio Globo também, na Rádio Mundial. Depois saí, fui mandado embora porque eu faltava, chegava atrasado, ônibus daqui para o Rio, engarrafamento, aí chegava atrasado na rádio, o cara não aguentou mais e me mandou embora. Aí o rapaz que tinha montado a Rádio Cidade aqui no Rio me convidou para trabalhar em São Paulo na Transamérica, e eu fui para a Transamérica em São Paulo trabalhar como gerente de produção para uma rede que estava começando, eram 4 rádios. Água para a imprensa falar. Não, e assim, a gente está falando a Rede Transamérica, na época, né, de São Paulo, ela iniciava esse processo de juventude dentro da rádio, né? Era um processo que a Rádio Cidade fez muito bem, né, claro, mas que a Rede Transamérica ela oferecia isso em mais larga escala, né? Se eu estou correto, né? Se eu não estiver correto, você me corrija, por favor, Eloy. Mas eu lembro que aquela inovação que a gente tinha aqui na Rádio Cidade, que foi um boom, né? Acho que transformou, inclusive, a forma com que a juventude ouvia a rádio naquela época. Uma nova forma de comunicar. Uma nova forma de comunicar. A Transamérica espalha isso Brasil afora, né? Mas antes de espalhar esse processo aí, a Transamérica... Ela trouxe a automação no início, a automação das emissoras. E aí eles queriam expandir. E esse cara foi o cara que montou a Rádio Cidade do Rio, chamava Carlos Tausend, me ligou e falou: você saiu da Rádio Mundial, quer trabalhar comigo aqui? Eu ganhava 5 mil cruzeiros na Rádio Mundial. Falei: não, eu já recebi convite de trabalhar em outros lugares e tal. Eu falei: mas ele falou: pô, o salário aqui é muito melhor do que lá. Ele falou: é 15 mil. Pá, desliguei na cara. Tô chegando aí em 15 minutos. Segunda-feira de manhã eu estava lá para trabalhar. E fiquei assustado com aquilo, fui trabalhar lá. Tinham 4 emissoras, 4 ou 5 próprias: Curitiba, São Paulo, Rio, Brasília e Recife. E aí a gente expandiu. Quando eu saí de lá, eu casei com a menina aqui de Teresópolis, família Badini. E aí ela não aguentava mais ficar em São Paulo, sozinha em São Paulo, com uma criança pequena.
ela, né, ela chegava em casa, ela estava chorando, eu quero voltar. Eu deixei aquele salário que já, naquela época de inflação, já era 132 mil reais por mês. Não, 1.000 cruzeiros. 1.000 cruzeiros. E vim ganhar 80 no Rio, mas eu trouxe ela, voltei para o Rio, saí de lá, né? E aí fui trabalhar na Rádio Manchete FM. Um amigo me chamou para ser coordenador da Rádio Manchete FM, e a Rádio Globo não me ofereceu muito menos do que isso, eu fui lá. E aí, rapaz, trabalhando ali como coordenador, fiquei pouco tempo, depois fui para a Rádio Cidade, cheguei a trabalhar algum tempo lá, veio a Antena 1 de São Paulo para o Rio, e o pessoal saiu da Rádio Cidade e me levou para a Antena 1. Fiquei na Antena 1 um tempo, e logo depois retornei para a Rádio Globo, porque o Haroldo de Andrade, que era o grande... Eu estou falando desses nomes aqui, são desconhecidos da maioria das pessoas, mas os mais antigos... O Haroldo de Andrade, lembra? O Haroldo de Andrade é um ícone, né, da rádio. Ícone do rádio AM no Rio de Janeiro, né? A minha mãe ouvia o Haroldo de Andrade de manhã, tinha que ficar em silêncio em casa às 9 horas. Eu ouvia também, porque minha mãe ouvia, todo mundo tinha que ouvir. Não tinha fone de ouvido não, gente. O Haroldo de Andrade saiu da Rádio Globo, foi para um outro projeto, e me convidaram para ficar junto com o Roberto Figueiredo no horário do Haroldo de Andrade, e aí sim me ofereceram uma grana melhor, fui para lá, depois um ano depois o Haroldo voltou, e eu fui pipocando lá, voltei para a Rádio Mundial, e nesse vai e volta de rádios e tal, a Rádio Mundial aí já era uma rádio muito mais popular, né? Já atingia a Baixada Fluminense, Zona Oeste. Já era quase uma rádio de atendimento comunitário mesmo, né? Ela ouvia muita população, não era isso? Nada, era rádio musical. Musical? Tocava funk, aquele funk inicial. A Rádio Globo é que era assim. A Rádio Globo é que tinha esse caráter, isso, né? Isso. E a gente fez muito show, fazia show nos bailes, era um inferno. 5.000 pessoas nos bailes, a gente levava camiseta para dar. Eu fiz muitos shows, fiz mais de 600 shows no Rio de Janeiro, na Baixada, nos bailes sábado e domingo. Foi uma época que isso me tornou muito conhecido no Rio, na época. E aí, rapaz, nesse ínterim, esse cara que me chamou para trabalhar na Rádio Manchete FM era filho de um dos donos lá, era o Carlos Sigelman, que era filho do seu Oscar Bloch, é filho ainda do seu Oscar. Já foi, mas o Carlinhos Sigma é filho dele ainda. Me chamou lá, é o seguinte, eu quero que você me indique um locutor. Eu estou fazendo testes aqui para os locutores da TV. E eu estou buscando alguém para fazer as chamadas com uma voz assim parecida com a sua, com as suas inflexões. Você tem alguém para indicar? Eu falei, tem um cara que tu vai gostar. Ele falou, quem? Eu. Se é parecido comigo, isso aqui é a minha, pô. Pô, por que... você viria fazer um teste aqui? Eu falei, agora, que horas são? Daqui a 15 minutos eu tô aí, porque é a Rua do Russell, 434 a rádio e a Manchete 804. Do lado. 400 metros eu tô aí, pô. Fiz o teste, ele falou, vai começar agora dia 5 de junho, já vamos fazer uma chamada, já começamos a fazer a chamada e eu comecei a fazer ali. E aí eu disse para ele, não gostei desse tipo de locução, o que você acha da gente fazer assim, mais? Ele, gostei, cara, porque o padrão era a TV Globo, e ele queria que a gente fizesse no padrão da TV Globo. Eu falei, não, vamos criar um padrão nosso. Não porque eu não soubesse imitar o cara, não sei imitar o cara. Era o Dirceu Rabelo. Dirceu Rabelo, sim. O Dirceu é de Magé, vinha sempre a Teresópolis, tem família aqui. Outro dia eu estava jogando basquete na Praça Olímpica, quando tinha quadra lá ainda. O Dirceu veio me visitar, o sobrinho dele trouxe o Dirceu. Eu falei, Dirceu, agora estou no meio da pelada aqui. Parei a pelada, fiquei conversando com ele. Mas eu não queria fazer igual ali. E ele gostou do padrão. E era um padrão diferente que deu certo. Deu certo. Eu diria até que a Manchete mudou um pouquinho o padrão da Globo, né? Porque quando vocês entram no ar, né? Eu lembro que me marcou muito, né? Porque foi um processo de divulgação prévio, né? Da TV Manchete, muito grande. Tinha aquele filme lá dos contatos imediatos do Terceiro Grau, também não lembro, gente. Foi o primeiro filme. O primeiro filme que foi exibido pela TV Manchete. E foi uma carga de divulgação prévia muito grande. E isso é case até hoje nas universidades de comunicação, né? A forma como a TV Manchete encarou a sua pré-divulgação e como ela mudou, inclusive o jornalismo das demais depois, porque era um jornalismo mais desprendido desses padrões, né? Era um jornalismo que o repórter se movimentava nas suas
passagens, né? Tinha programas documentais fantásticos, né? Fantásticos, jornalísticos, com uma linguagem jornalística apurada, moderna, que hoje, até hoje, se você pegar lá no YouTube, tem muita produção da TV Manchete, né, ainda disponível, você pega, a linguagem é muito apropriada ainda para a nossa época, a forma da abordagem dos repórteres, ou seja, foi revolucionário mesmo, né? Porque na Globo, eu cheguei a trabalhar na Globo, na TV Globo uma época, cheguei a fazer as férias do Dirceu lá na Globo, fui chamada na TV Globo. Por pouco tempo, o Boni ouviu e falou: não gostei desse rapaz. não, esse rapaz lembra muito alguém da TVS, a voz do SBT. Eu já tinha feito na SBT, fiz uns 6 meses. Era TVS, né, na época, não tinha o SBT. Fiz uns 6 meses de TVS, ele falou, lembra muito o SBT, eu não quero. Aí eu fiz uns 20 dias as férias do Dirceu, teve que voltar, voltou para lá e tal. Mas a Globo tinha um padrão. E a Manchete queria sair um pouco daquele padrão de rigidez, deixar a pessoa criar, o profissional criar um pouco. Então você tem liberdade para criar. Aí o cara começou a criar. E criou-se essa visão documental um pouco mais ampla para a gente dar mais efetividade àquilo, tornar aquilo um pouco maior e mais interessante. Mais interessante, Porque com mais substância, né? Até. Isso, porque a Globo picotava, porque tinha que ficar... Claro, ela trabalha com horários, então tinha que ficar reduzido para usar só o essencial. A gente não usava só o essencial. Tinha liberdade de criar mais. Isso. E é uma pergunta que você faz fora do script, às vezes ela é fundamental para o entrevistado dizer uma outra coisa que a gente não previu. Ia desencadear uma outra entrevista, né? Isso. E aí, o que aconteceu? A Manchete começou a fazer um jornalismo diferente. E chamou muita atenção à época, né? Profissionais muito famosos depois, né? Que foram até capitaneados depois, posteriormente, para a própria Globo, né? A própria Globo pegou E vice-versa. E vice-versa, né? Tim Lopes trabalhou lá, né? Alguns outros profissionais aí mais conhecidos. No documentário, inclusive, aí mostra, né, a passagem dele lá pela TV Manchete. Era realmente fantástico. Você que é novinho aí, não pegou, gosta de comunicação, quer conhecer um pouco do processo que nos trouxe a esse momento que a gente está hoje, procura lá no YouTube, dá uma olhadinha. TV Manchete. Vai ouvir a voz do Eloy lá. Vou fazer aqui a vinheta. Ó, escuta. Rede Manchete, televisão de primeira classe. Vendo? Só arrepiava todo mundo dentro de casa, era uma beleza, né? E aí ele teve, a Manchete foi muito marcante, até pela produção das novelas, né? Eram novelas cinematográficas, né? Walter Avancini. Você falou outro termo. Na Globo, a novela tem que seguir aquele padrão. Ali é o padrão do cinema. Do cinema, do filme. Verdade. A novela, por isso que foi tão impactante, né? Acho que o Pantanal foi muito impactante por isso. Porque não era só roteiro, não era só interpretação, tinha isso também. Mas era uma nova forma de ver novela, de produzir jornalismo. Chica da Silva, Dona Beija, Marquesa de Santos. Quase todas as produções foram... E foi a primeira vez que a dona Vênus Plateada, né, que o pessoal chama de Vênus Platinada, viu um certo calo ali no seu calçado e começou a se incomodar um pouco com os concorrentes, porque ela não tinha esse problema com concorrência, não, né? Apesar de TVS, Record serem produções boas, mas a Manchete trouxe essa coisa revolucionária mesmo, né? Eu lembro do documento especial, né? Que era aquele jornalístico, né? Documento especial, televisão verdade. É isso aí. Tinha uma máquina de escrever maravilhosa, uma Underwood, né? Lindo na abertura. Você vê como é que é o marco, né? Era uma produção, gente, fantástica. Era uma produção de apuração jornalística que levava meses e meses para ser produzida. É algo que hoje é quase impensável, né, Eloy? Hoje é difícil você produzir algo naquela profundidade, principalmente do documento especial, né? O contexto hoje é outro. Né? O contexto hoje é imediatismo, rapidez, e quem não fizer isso vai ficar para trás. Diferente. Mas tem muita coisa boa para acontecer. Eu quero dar um recadinho especial para você que está nos acompanhando nas redes sociais. Não se esqueça, pegou um recorte aí da nossa entrevista, compartilha. Manda lá no grupo da família, manda no grupo do esporte, manda no grupo da empresa. Compartilha aí, vamos fazer, né, esse podcast bombar, porque são assuntos tão bacanas, são assuntos tão importantes, né? E uma outra coisa que eu queria salientar também, né? Você sabe que o nosso estúdio está montado aqui no Teresópolis Shopping Center, né? No 3º piso.
E em algum momento você vai ouvir um ou outro barulhinho, né? Uma criança gritando, uma criança sorrindo, mas não se preocupe, é assim mesmo, foi feito para ser dessa forma. Afinal de contas, não tem nada melhor do que ouvir o sorriso de uma criança, né? Eu, quando ouço meu neto sorrindo, eu me derreto todo, né? Eu tenho certeza que não tem nada melhor nesse mundo que uma criança sorrindo, gritando, desesperada. Isso é muito legal, é bom, a gente gosta, tá? E faz parte aqui do ambiente do nosso estúdio. Estamos conversando hoje com o Eloy De Carlo e agora nós vamos falar de uma outra... É um homem de muitas facetas, né? Você viu, trabalha com rádio, dublagem, tem uma empresa internacional, em televisão, enfim, é um homem multimídia de multifacetas, já é um profissional dessa forma já há muitos anos, mas também tem um viés que particularmente hoje me afeta muito, porque também hoje atuo nessa área, que é a área da docência, né? É o professor Eloy De Carlo. Como é que é o professor Eloy De Carlo? Porque eu já ouvi que o professor Anderson é um cara, gente boa, legal, o pessoal gosta. Como é que é o professor Eloy? Maluco. Maluco. É. Que bom. É porque na sala de aula, eu dava aula até bem pouco tempo numa universidade do Rio, e eu deixava o aluno bem à vontade, brincava bastante. Eu sou assim, né? Meio palhaço, meio brincalhão, às vezes exagero, é ruim, não sou muito formal, e o aluno se sentia bem à vontade, eu levava para o estúdio, o pessoal fazendo comunicação social gosta disso. Gosta. Então, adora. E aí mostrava para eles as minhas produções, principalmente as produções aqueles desenhos animados da Manchete, Jaspion, Jiraya, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco, né? Que é uma febre mundial. Tá na Manchete. Você sabe que, saindo um pouco do assunto, recentemente um amigo me pediu para fazer uma chamada da época dos Cavaleiros do Zodíaco, porque ele tem um canal disso, de Sandman, E aí ele colocou, eu fiz a chamada para ele, é um projeto que ele está lançando um livro sobre isso, e esse canal dele tem milhares Aí ele fez aquilo lá e botou a voz da Manchete, @Eloy De Carlo, que é o meu Instagram. Rapaz, eu ganhei uns 1.200 seguidores. Só com aquela publicaçãozinha dele, né? Só por causa daquela publicação daqueles desenhos animados da Manchete. Cara, impressionante. Essa nostalgia é maravilhosa, né? E tem um público gigante, né? Gigante. Nossa, Jiraya. Como o povo gostava daquilo. Ninja Jiraya, né? E as músicas tema eram maravilhosas. Isso aí. Divertidíssimo. Bacana. Gente. Então, os pais dos alunos curtiam aquilo e se identificavam. Eu gostei muito do meio acadêmico. O meio acadêmico tem uma coisa, eu tenho percebido muito isso, ele nos rejuvenesce, né? É uma coisa impressionante. Sem dúvida, nos atualiza. A gente fica atualizado. Assim, o aluno não tem a ideia do quanto ele é importante para o professor, né? Nesse sentido mesmo, né? Eu esses dias estava falando, eu falei uma expressão velha, porque eu sou velho, já sou avô, né, gente? Falei uma expressão, e aí o aluno falou assim, professor, peraí, professor, o senhor tá aí, né? Pô, bem arrumadinho, cabelo na hora, na fita, né? Como na eles fita, falam. Pô, falar isso não é legal, isso é gringe. Eu falei, pô, eu não sabia nem o que era gringe, mas depois fui descobrir que é algo muito velho, ultrapassado. Eu falei, não posso. Então a gente tem que atualizar. Isso é bacana, né? Te força a estudar, te força a ser contemporâneo, né? Porque muita gente, por conta até, né, de personalidade mesmo, não se deixa levar muito pelas contemporaneidades. Mas o professor ele não tem como, ele não tem direito disso, né? Ele precisa estar contemporâneo, ele precisa falar a língua do aluno. Isso nos rejuvenesce muito, isso é bacana. Você sente isso também? Eles te energizam dessa forma? Muda a minha maneira de falar. Eu chegava em casa, os meus irmãos às vezes olhavam para mim, eu tenho um irmão mais velho que eu, que é advogado, Sim. Outro que é empresário, outro que é engenheiro, olhava para mim e dizia, que é isso? Aí, as palavras, né? E o falar cotidiano muda. Tá falando igual novinho? Que isso, novinho? Atualiza. E algumas coisas são gostosas e legais. Sim, porque a gente era jovem, mudava também o que era dito pelos nossos pais. É isso aí. Né? E aí a gente sofre esse processo agora. Eu gosto muito disso, gosto de me atualizar. Essa do Gringe aí eu já guardei. Já guardou, já está anotado. Então anota aí. Não? Falou que é Gringe, tu já liga o alerta porque o negócio é feio, né?
Agora falando um pouco do curso de comunicação, né, Eloy, que é a nossa formação, né? O curso de comunicação social tem mudado muito ao longo dos últimos anos, né? Não é diferente, porque a própria comunicação social mudou muito ao longo dos últimos anos e mudou drasticamente e tem mudado a cada dia que passa. Quer dizer, aqueles processos de mudança que levavam 10, 15, 20 anos, hoje são quase que instantâneos, né? Uma semana que vem pode mudar tudo. Lançou um aparelho novo, muda a forma de se comunicar. A comunicação social tem isso, ela está muito ligada também aos meios. Infelizmente, é isso, a gente tem que acompanhar, né? Hoje nós temos formas de comunicação que há 10, 15 anos atrás nós não tínhamos, plataformas de comunicação que nós não tínhamos. Então a análise da comunicação, a ciência, a comunicação social tem sofrido muitos baques. E a escola, efetivamente, a academia de comunicação social também. É muito difícil ser hoje um cientista da comunicação, né? Eu tenho certeza que você compartilha comigo essa afirmação. É isso que está fazendo com que o jovem tenha se afastado um pouco dessa formação formal mesmo em comunicação? Eu tenho a impressão de que os veículos de comunicação que antes eram os grandes arrecadadores, chamadores de alunos, porque a pessoa descobre que tem aquele dom, ela procura um curso de comunicação. Vou me aperfeiçoar, né? Sim, mas a comunicação hoje está muito centrada na internet e nas suas ferramentas. Iniciativas pessoais. Essas iniciativas não fazem parte de um conglomerado, de uma empresa de comunicação. São iniciativas pessoais e que diminuem o caráter da comunicação, da efetividade da comunicação. Então, o que eu acho que as faculdades, as universidades devem olhar a comunicação atual. Elas devem se preocupar com a globalização e com o que está acontecendo com o contemporâneo e não ficar pregando a teoria do rádio, a teoria da televisão. Esses veículos perderam um pouco de expressividade. Então, a faculdade precisa se atualizar um pouco. Ou seja, a academia precisa olhar não só para as formas, nem a linguagem, mas o contexto mesmo da comunicação, como ela se dá hoje, né? Onde está acontecendo a comunicação? É na televisão, é no rádio? Que a pergunta é sempre essa, né? Não, é na internet hoje, né? Eu tinha uma disciplina que era laboratório, eles tinham um convênio lá na faculdade com o Jornal Extra, Laboratório Extra. E ali a gente criava um laboratório de produtos de comunicação. E eu dizia para os meninos, vocês vão sair daqui e vão procurar emprego aonde? Num jornal, numa televisão, numa emissora de rádio? É muito difícil conseguir, não é? E aí comecei a pesquisar e descobri você mencionar o trabalho, não mencionar o autor é ruim, mas eu esqueci o nome da professora colombiana, que ela propõe 8 formas de empreender no ramo da comunicação que não nos veículos tradicionais. Que bacana. E aí eu passei aquilo para os meninos e nós começamos a trabalhar em cima daquelas iniciativas para que eles, quando saíssem dali, não ficassem dependendo dos veículos, dos meios de comunicação antigos e que são atuais ainda, que estão em vigor. Para a pessoa criar alguma coisa na internet com relação àquilo e em outros meios também. Foi um presente para eles, porque alguns enveredaram naquele caminho, compraram o livro e leram o livro na internet. E foi muito bom. Mas eu sinto essa dificuldade na comunicação hoje. Entender em que contexto ela está incluída, né? Sim. Mas tem uma outra coisa que me incomoda muito, como profissional, ultrapassado, admito, um pouco ultrapassado, ou seja, um pouco mais de experiência. Não concordo com você. Não concorda, não? Não, concordo. Ultrapassado mais ou menos. Mas tem uma coisa que me incomoda muito, que é a questão do autodidadismo que a gente tem hoje. O cara se auto-intitula jornalista, o cara se auto-intitula apresentador, acha que pode efetivamente produzir e fica por isso mesmo. Não digo que todo mundo tem que buscar uma universidade, não concordo com isso, até porque não é todo mundo que está preparado para uma universidade de comunicação, a gente sabe que é um curso difícil, o Eloy concorda comigo, tenho certeza absoluta, não é um curso fácil, não é um curso para todo mundo, mas um mínimo de preparo num curso técnico, num curso especial,
até para demonstrar respeito àquela área que ele está atuando, né? E a gente acabou perdendo um pouco de legislação, um pouco não, na verdade a gente perdeu toda a legislação específica que regia o profissional de comunicação, a gente não tem órgãos reguladores para isso, tudo é considerado censura, né? Você acha que essa falta de regulação oficial, que em determinadas áreas a gente percebe muito mais claramente que são necessárias, como a área de saúde, como o direito, né, que são muito mais determinadas, específicas, a gente consegue ver na comunicação nem tanto, e esse auto-intitular-se profissional de comunicação, que a gente vê muito hoje, muito, é claro, potencializado pelas plataformas, que são plataformas que não exigem nenhum, como dizem os antigos, né, nem prática, nem tão pouco habilidade, ou não habilidade, nem tão pouco prática. Então, qualquer um pode pegar um aplicativo e sair produzindo. Mas isso gerou uma geração que acha que comunicação não precisa ser estudada, não precisa... é perda de tempo. Eu já ouvi muito isso, né? Nossa, fez comunicação, você se especializou, você passou por um processo de especialização depois da tua formação, para quê? Eu sei para quê, o Eloy sabe muito bem para quê, mas tem uma galera que hoje que acha que isso não é necessário. Você já percebeu isso? Sim, sim. A gente consome produtos feitos pela comunicação no interior e a gente percebe que aquela pessoa não é do meio, não é especializada e deixou muita coisa para trás. A gente tem que informar, né, com todos aqueles elementos que a comunicação nos ensina, e quando faltam alguns elementos, a minha mulher é psicóloga, e ela não é do ramo da comunicação, mas ela leu uma matéria e falou, mas onde é que isso está acontecendo? Onde é que isso vai ser realizado? Aí eu disse, não, vamos procurar onde é que está aqui o onde. Não tem o onde. Então, isso é um defeito. Um especialista em comunicação não vai deixar que isso aconteça. Então, é importante que essas pessoas que militam no meio façam comunicação. Façam comunicação, porque a técnica da comunicação não é só eu sei falar e eu vou falar em público aquilo que eu sei. Não é. Tem técnicas que precisam ser utilizadas, né? Então, se o cara não se formou em comunicação, é porque ele não quer ser um bom profissional. Onde eu assino aí, por favor? Assina embaixo. Assina embaixo. Eloy, para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui, que se deixar, amigo é assim, né? Amigo vai conversando, a gente vai embora aqui, mas temos tempo a cumprir. Para finalizar, eu queria falar um pouco mais da tua empresa. Eu fiquei muito interessado. Acho que é um serviço extremamente interessante, um serviço hoje necessário, não só... Não estou falando, eu vou fazer um trabalho de dublagem especificamente para aquilo. A gente tem hoje a telemedicina, a gente tem hoje vários produtos que precisam desse olhar profissional, precisam dessa atenção de uma empresa profissional que vai te entregar um trabalho de excelência, né? Fala um pouco mais da tua empresa. Você me falou que está em Portugal, está na Espanha, mas efetivamente o que ela faz, o que ela oferece para o mercado? Nós criamos essa empresa. Essa empresa foi criada no Rio de Janeiro em 2005. Eu era o coordenador de cursos de uma entidade em Botafogo, chamada CACO, Centro de Artes e Comunicação, CACO. E aí tinha aula de locução lá, eu dava aula de locução, havia outros cursos também na área de comunicação, e nós criamos um estúdio lá para fazer produções para emissoras do interior, seja de rádio, seja de televisão, gratuitamente. A gente fornecia aquilo para as emissoras. E as emissoras, então, por exemplo, uma rádio de Paraty, que ela tinha um acordo com a gente. Os anúncios eram gravados pelos nossos alunos, e eles diziam, anúncio gravado pelos alunos do curso de comunicação, não sei o que e tal. E esse projeto ficou muito legal, foi andando, mas depois o Centro de Artes teve que entregar a casa antiga, centenária, porque eu construí um prédio e... Que coisa! E ele acabou... E nós criamos lá, então, a Locutari foi criada para dar amparo a esses cursos. Era uma empresa, éramos o Júlio e eu. O Júlio depois ele era engenheiro do Banco do Brasil, teve que se desligar para fazer outras coisas e tal, e eu acabei trazendo o equipamento para Teresópolis, criamos aqui a Locutari.
E a Locutari cresceu com a dublagem, porque a gente tinha curso de dublagem lá também, e muitos alunos começaram a fazer dublagem e a gente começou a trabalhar com as empresas de dublagem e as empresas nos procuravam. E aí a gente resolveu abrir um estúdio no Rio, de dublagem com o nome Locutari Multimídia. Mas pela minha expertise em rádio, a gente passou a fazer também rádios corporativas, que são rádios dentro das empresas. Legal. Por exemplo, nós fizemos uma rádio para funcionar dentro da Arena das Dunas, na época da Copa do Mundo. Copa, sim. Está fazendo uma obra, então era Rádio Arena das Dunas, para que pudesse chegar aos profissionais que trabalhavam lá as informações da empresa, né? Então, no refeitório, a rádio ficava tocando e nós chamamos ícones da comunicação de Natal para participar. A repórter falava ao vivo na rádio, o apresentador era o apresentador da rádio de manhã, tudo gravadinho, mas eles achavam que era ao vivo. E aquilo foi ótimo. Fizemos também uma rádio, e essa foi sensacional, no aeroporto, a obra de ampliação do aeroporto de Guarulhos. A Locutari fez. Eles tinham lá 4.000, eram 2.000, eles chamam de colaboradores, fazendo a obra de ampliação. Só que a obra atrasou. Aí o governo de São Paulo botou mais 4.000 funcionários lá, colaboradores, eram 6.000, e eles precisavam fazer chegar as campanhas. Nós criamos uma rádio ao vivo com o locutor da Rádio Bandeirantes, com uma repórter que trabalhava na TV Bandeirantes à noite, com o locutor da Rádio Globo falando de esportes, e aquilo deu uma repercussão muito grande. Era a construtora OAS na época. Grande. E acabamos fazendo rádios corporativas em vários lugares. A empresa cresceu muito e a dublagem ficou um pouquinho de lado, né? Depois da Copa do Mundo e tal, e daquele problema com as construtoras, a OAS, a Odebrecht e tal, isso parou um pouco. Então, nós voltamos para a dublagem. Então, lá na Locutari, eu tenho até aqui as coisas que a gente faz, meu filho pediu para eu falar. Nós damos voz ao projeto de áudio e vídeo das pessoas. Trabalhamos com belas vozes que podem fazer parte da sua produção. Fazemos dublagem, produção de podcast e também rádios desenhadas especialmente para empresas. Tem ao seu lado uma das mais respeitadas empresas do Brasil em produção de áudio. Já vou até fazer o contato aqui para a gente negociar. Pois Bacana. Então, e são muitos serviços, né? Sim. Muitos serviços. Sim. Então, se a empresa estrangeira quer fazer um vídeo de trabalho, um vídeo de treinamento para a sua empresa no Brasil, nós fazemos a dublagem dentro dos padrões da dublagem, respeitando os salários dos dubladores. Isso é importante. Dentro do sindicato que eles têm, pagando a eles o mesmo que as grandes empresas, como Herbert Richard do passado e outras grandes do passado que já não estão mais aí, fazem. Então, e nós também dublamos documentários. E as empresas podem ter esse diferencial. E também fazemos, por exemplo, tem um youtuber de Belo Horizonte, que ele é interessante, ele é advogado e é jornalista também. Então ele vai com a pessoa que foi lesada no comércio e ele grava a pessoa dizendo, o que aconteceu? Não, eu vim aqui comprar isso e ele disse que era não sei o quê. Aí a pessoa fala, não, mas isso aí não pode, não está no código. Ele, tá sim, porque além de apresentador, eu sou advogado. E ela tem razão. E esses vídeos viralizaram lá em Belo Horizonte. Então ele nos contratou para fazer a dublagem daquilo para outros idiomas. Que legal. E a Locutari faz a dublagem desses vídeos não só para inglês, mas como para italiano, como para espanhol. Nossa produção para português de Portugal e para a Espanha ficou tão grande que nós abrimos filial lá na Europa. Mas fazemos para a Itália também, fazemos para outros países com a linguagem local, porque nós temos acesso aos dubladores desses locais, né? Nós nos tornamos uma empresa internacional. Na Espanha nós temos um cartel de dubladores que vem de fora. São dubladores que vêm da Indonésia, que vão dos Estados Unidos lá para a Espanha, que a Espanha é um país muito procurado. E lindo. Maravilhoso, isso é verdade. Então, vamos deixar o
o Instagram do Locutário aqui embaixo, né? Para você já seguir, já clicar aí se você estiver na rede social. Se tiver na rede social, se tiver no Instagram, já dá uma passadinha lá. Tá assistindo aí esse recorte, dá uma passadinha lá e dá uma olhada. Eloy, muito bom poder estar aqui contigo, passar esse tempinho, falar um pouco da nossa vida, né? Porque a gente acaba falando um pouco da gente, né? Isso aí. E compartilhar esse momento legal. Eu quero te agradecer demais por estar junto com a gente nesse projeto. Você era uma das pessoas aí, quando a gente pensou o projeto, lá eu, o Júnior, o Vanderlei, falei, não, o Eloy tem que estar no... Só vou fazer o projeto se o Eloy tiver, se eu puder bater um papo com ele, porque realmente eu sabia que ia ser um bate-papo legal. E eu vou te dar uma sugestão. Vamos lá. Um próximo podcast que você for fazer, você me chama, eu sento aí e você vai sentar aqui. Ah, eu vou sentar aí? E eu vou te entrevistar. Acho ótimo. Para você falar também, porque o Anderson tem uma trajetória muito interessante. Você conhece o Anderson fazendo o jornal lá da TV Diário, jogando basquete, que joga bem também. Nós não falamos do basquete. Nem falamos do basquete. Acabamos não falando do basquete. Recentemente eu jogo basquete Master e fui jogar o Campeonato Mundial. Campeonato Mundial, representando o nosso país, seleção brasileira. Mas esse foi o quarto Campeonato Mundial que eu participo. Eu participei em 2017 na Itália, nós ficamos em 13º lugar. Participei na Finlândia em 2019, na Espanha em 2021, fomos campeões. E participei agora na Argentina. Só que eu fui para o time B, nós ficamos em 12º lugar, porque era todo mundo ruim igual a mim, né? Pereba igual a mim, nós ficamos. Mas a equipe A foi campeã mundial. Eu podia ter ido para a equipe A, recebi o convite, mas eu ia ficar no banco. Eu queria jogar. Quer jogar, né? Bom jogar nesses lugares, né? Legal, Eloy. Muito obrigado pela tua gentileza de sempre. Então marca na sua agenda que eu vou te entrevistar aqui. Vamos sim, vamos falar aí, vamos falar. Vamos marcar sim. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça, né, de compartilhar se você está assistindo um dos recortes e de nos acompanhar lá na versão completa no YouTube ou então aqui na Diário TV. Agradecendo mais uma vez aí a parceria entre o Grupo Diário, o Teresópolis Shopping Center, agradecendo em especial ao Centro Universitário Serra dos Órgãos, o Unifeso, que me cede aqui gentilmente para estar fazendo essa produção para vocês. E a gente se encontra já, sempre com essa proposta. Uma conversa direta, um bate-papo, sem roteiro, sem ponto eletrônico e levando até você as pessoas interessantes e que produzem efetivamente o nosso dia a dia. Então, um beijo grande para você, que seja uma semana maravilhosa e já a gente está de volta com uma nova edição aí do Diário Podcast. Até lá!